Então tá. Aí. Então tá, gente. Hoje a gente vai falar sobre os laboratórios que a gente usa em reumatologia, o que são muitos, são confusos. Então, se vocês tiverem alguma pergunta e a gente já responde na hora, tá? Eu tenho mais ou menos uns 74 slides, mas eu não sei como vocês estão de tempo. Então, se precisar parar, a gente continua na próxima semana, tá? Que hoje eu estou com qualquer tempo, então vocês que me avisam, tá bom? A gente pode ir indo, né? Eu acho que 1h30, até 2 horas de aula a gente consegue ficar. Tá bom, então tá. Então, assim, né? Por que a gente faz tanto? Não é só porque a gente quer, né? É porque precisa, né? Então, primeira coisa é para diagnosticar. E então o paciente vem, fala o que a gente acha, e a história, na verdade, mais ou menos te guia em uma doença ou outra, né? Então a gente tem que confirmar aquela apresentação clínica do paciente. Eu não sei se isso fala, mas é prognosticar, né? Que a gente fala. Prognóstico, né? Como que essa doença vai ser? Ela vai ser severa? Ela não vai ser muito severa? Eu preciso começar uma medicação muito, como se fala, forte agora? Ou eu posso esperar, né? O laboratório ele te dá mais ou menos esse guia, né? E monitorar. Como é que está a doença? Ela está controlada? Como é que está a resposta ao tratamento, né? A pessoa está respondendo ao tratamento, não está respondendo ao tratamento. E também a gente usa para ver se o tratamento não está causando problemas secundários, né? Complicações dessas. E também a gente usa para saber, assim, bom, essa medicação acho que não vai trabalhar, ou não trabalhou, vamos para outra. Então, é para isso que a gente está sempre, na verdade, né? O paciente de reumatologia reclama muito, que toda vez que ele vai no médico, ele tem que doar sangue, né? Sempre, toda vez, não sai de lá sempre. Então, vamos começar com o lúpus, né? Que é um dos mais complicados, que tem mais laboratórios. Então, esses, na verdade, são os laboratórios básicos que a gente usa para diagnosticar lúpus. Então, é o ANA, né? Que vocês chamam, o anti-double-stranded DNA, os complementos. Aí tem mais 4, que é o Ro, o La, Smith e RMP, que a gente chama aqui. Eu não sei como é que chama no Brasil. Mas o Ro e o La, eles também chamam aqui de SSA e SSB, né? São tem 2 nomes para esse laboratório, não sei. Anti-Ro a gente fala aqui, Anti-Ro. Então, tem o Ro e o La, né? Que eles são juntos, na verdade. E aí tem o Smith. Vocês fazem o Smith aí também? Esse eu não sei, não lembro. Não sei se é com outro nome, esse eu não estou reconhecendo. Pode ser, E aí tem o RNP, né? Que eles chamam que é RNP, não sei se tem aí. E aí a gente também faz o sedimentation rate e o C-reactive protein, a proteína C e a sedimentação, né? E aí a gente também, o CBC, que é a conta sanguínea, e o CMP, que é o que a gente usa como se fala aí? É o que a gente vê para saber como é que está a glucose, o sódio, creatinina, é o básico da A bioquímica. Bioquímica, isso aí. E a gente sempre também, pelo menos em lúpus, a gente sempre faz o exame de urina no paciente. Então, vamos começar com o ANA, porque aqui agora está tá uma onda de doutor primário pedir o anti-nuclear antibody, o ANA, e daí dá muito falso positivo, né? O que é o ANA? O que a gente... Então, na verdade, o ANA é um tipo de anticorpo, autoanticorpo, né? Que é geral. Qualquer pessoa com uma doença autoimune, fala, Andréa. O ANA e o FAN é a mesma coisa? FAN, fator mesma coisa. Ah, tá. Eu acho que eles são, para vocês, eles têm o mesmo, para vocês é o mesmo, né? É o fator, como que vocês chamam o FAN aí? Fator antinucleotídeo. Não. É isso mesmo, mesma coisa. É a mesma coisa. Então, lembra quando eu falei que a célula B fazia um monte de autoanticorpo, fica doida? Então, o ANA é um autoanticorpo, tá? Pessoas com várias doenças imunes
produzem o ANA, na verdade. Não é só pessoas com lúpus, pessoas com artrite psoriásica, pessoas com esclerose múltipla, várias, né? Porque, na verdade, ele não está usando nada em específico, ele só está procurando por autoanticorpo. A única diferença do ANA é que ele está procurando autoanticorpo que faz como target o núcleo da célula, de qualquer célula, né? Não é específico. Então, por isso que a gente fala, a especificidade dele é muito pobre. Ele acontece até em pessoas que não têm nenhuma doença autoimune, mais ou menos de 10%, às vezes até 30% da população tem um ANA positivo sem ter nenhuma doença autoimune. Se você, principalmente agora na época de Covid, quando você testa paciente de Covid, todos eles têm o ANA positivo. O ANA se torna positivo e depois se torna negativo. Então, não é uma coisa que a gente pode confiar como um laboratório específico para lúpus, tá? Então, gente que tem doença de tireoide, como eu falei, esclerose múltipla, várias doenças autoimunes, né? Tem vários tipos diferentes. Então, na verdade, o que eles estão olhando, a pessoa do laboratório olha no microscópio e vê o padrão do ANA, né? E eles veem, aí eles chamam de homogêneo, speckle. Não interessa, na verdade a gente nem liga nos anos que a gente não tinha muito laboratório, a gente ligava mais para esse pattern, exceto quando a gente fala de nuclear ou centromere, porque nesse específico é mais ligado ao escleroderma, tá? Lúpus, os pacientes de lúpus podem ter homogêneos, podem ter REM, pode ter speckled, mas o nucleola e o centromere sempre é muito específico para as pessoas que vão desenvolver ou tem um componente de escleroderma, tá? Então, é um péssimo laboratório, na verdade, mas o que a gente usa, na verdade, o ANA é o nível, né? Então eu não sei como que eles põem um reporte aí no Brasil, mas aqui eles põem um para 40, um para 80, um para 60, e eles vão aumentando. O que é isso? É a diluição. Ele pega aquele sangue, vamos ver, ele fez uma diluição, ele olha, ele vê. Aí ele é positivo, 1 para 40. Aí ele faz mais diluição. Aí ele vai positivo, 1 para 80. Tá. Aí ele vai diluindo. Quanto mais ele dilui e aquele número continua aparecendo, é que a pessoa tem mais autoanticorpo, entendeu? Então, ela tem uma possibilidade muito maior de ter uma doença autoimune. Por exemplo, quando eles têm 1 a 1.256 contra 1 a 40, né? 1 a 40 é muito fraco. Ele apareceu positivo só em uma diluição e depois foi negativo. Então, esse aqui é importante. O importante, na verdade, é esse nível, né? Quanto mais alto, mais a possibilidade de realmente aquela pessoa ter uma doença autoimune. Bom, aqui eles só usam o ANA e eles mandam imediatamente para o reumatólogo. O que a gente faz com esse ANA, né? A gente entrevista o paciente, vê se ele tem alguns sintomas, e aí a gente vai realmente mandar os laboratórios que são associados em lúpus. Então, o double-stranded DNA, e Andréa, você fala como que é em português, porque eu não faço ideia, mas esse é um autoanticorpo específico que está fazendo como target o DNA da pessoa, entendeu? Então, o ANA é o núcleo, e aí cada anticorpo tem uma especificidade. E o double-stranded DNA, ele entra dentro da célula, ele entra dentro do núcleo e ele vai destruir o DNA da pessoa, né? A DNA que está dentro do núcleo, que é a double helix, que é o DNA que tem as duas cópias. Acho que aqui é só anti-DNA, não pode ser chamado assim, anti-DNA? Pode. É o DNA. Então, ele é específico para lúpus, né? Se ele for positivo, mais chances que a pessoa tem lúpus. Ele é extremamente específico, ele não aparece em nenhuma outra doença. Então, se a pessoa tem um positivo de DNA, as chances que ela tem lúpus ou ela vai desenvolver lúpus é muito grande. Lembra que eu falei que os anticorpos aparecem 10, 20 anos antes da pessoa, na verdade, desenvolver a doença, né? Normalmente, quando o nível é muito alto, você sabe que a doença é muito mais severa, né? Então, o nível do DNA
varia de mais ou menos 70 a 1000, né? Pelo menos nos laboratórios daqui. Quanto mais alto o nível, mais severa vai ser a doença. Então, a gente olha isso mais ou menos como uma ferramenta de prognóstico, para ver, bom, o nível é baixo, então acho que o lúpus não é muito, né? Então, mas o nível é alto. Por exemplo, eu tenho agora um menino que eu acabei de ver, o nível do DNA dele é mais de 1000, né? Então, a gente sabe que é uma doença bem agressiva. Não. Tem pacientes de lúpus que, apesar de terem lúpus, o DNA é negativo, né? Então, não é só porque o DNA é negativo que você realmente fala, ah, não, você não tem lúpus, porque tem mais laboratórios para a gente olhar, né? Tem muito mais outros laboratórios que a gente olha para fazer o diagnóstico. E como eu falei, eu tenho só um paciente que eu vi até hoje que tinha o laboratório inteiro, a mãe dele tinha lúpus, o irmão dele tinha lúpus, ele tinha o laboratório inteiro positivo para lúpus, mas ele não tinha nenhum sintoma, né? Então, ele tinha o DNA que era positivo. Então, um dia ele vai desenvolver lúpus, mas não foi no dia que ele me viu, né? Então, eu não posso dar o diagnóstico para ele de lúpus porque ele não tinha sintoma, né? E se realmente é lúpus, né? A gente vê isso às vezes em casos de gente que vai para transplante, gente que vai para diálise, né? Às vezes o DNA se torna negativo, né? Mas ele dá negativo, aí ele volta. Ele vai, ele volta, né? Então, não é sempre que o DNA vai ser completamente negativo. E mesmo que, tipo assim, eu tenho um paciente de lúpus que ela tem lúpus há mais de 20 anos, o nível de DNA dela é tipo 500, mas ela não tem nenhum sintoma, né? Ela está em remissão, mas o DNA dela continua sendo positivo. Quando que a gente vê eles se tornarem negativos? Com a abelimumab, né, ele se torna negativo, porque a abelimumab diminui a célula B e a célula B para de fazer o autoanticorpo. Em diálises, às vezes a gente vê isso, né, porque está filtrando e filtra o anticorpo junto com ele. E em casos de transplantação, porque a imunossupressão é tão grande que aí a célula B para de funcionar e a célula T também, né? Então, assim, são os poucos casos que a gente vê realmente quando a pessoa fica truly negative, não tem nenhuma atividade da doença, que é o transplante, por causa do nível da imunossupressão, e em diálise, porque os anticorpos estão sendo filtrados. Aí, oi. Fala. Mônica, aqui a gente fala muito assim, sensibilidade e especificidade do teste. Isso. Uhum. Que tem então, testes que... A sensibilidade do ANA é muito grande, mas a especificidade dele é muito pobre, tá? Porque ela não é específico. O double-stranded, as duas são altas, tanto a especificidade quanto a sensibilidade dele, né? Você pegou um double-stranded, você não tem falso positivo, negativo, a não ser que o nível seja muito baixo, né? Então, a gente às vezes repete para ver. Eu tive alguns casos que eram mais baixos, aí eu falei, acho que isso não é lúpus ainda, aí depois de 2 meses eles se tornam negativos, né? Mas a especificidade e a sensibilidade do double-stranded são acima de 90, tá? Aí, os complementos, né? Que são mais 2 laboratórios que a gente usa em lúpus, porque lúpus é uma doença tão única, que é a única doença que o corpo, que o sistema imunológico ativa o complemento para matar as próprias células. Não existe isso em artrite reumatoide, artrite psoriase, escleroderma. Os complementos não são ativados. Lúpus é a única doença em que o complemento é ativado. Então, os complementos estão sempre baixos, né? Mas não são todos os pacientes com lúpus que têm isso. Mas quando você vê paciente que tem complemento baixo e muito baixo, significa também que a doença é severa, né? Porque o complemento está sendo muito usado, está sendo vai. Então, o sistema imunológico está ativado erroneamente em um nível muito alto, né? Então, quando ele está muito baixo, porque a doença está bem ativa e pode ser uma deficiência severa.
Não é específico a lúpus, porque às vezes, como eu disse antes, a pessoa tem uma deficiência de complemento de nascença. Então, você não sabe, a não ser quando você controle o lúpus e os números de complemento sobem, que você sabe que era realmente o lúpus. Eu tenho uma paciente que tem uma deficiência de C4, e o C4 dela é 0, tá? Não tem C4 nenhum, ela é uma deficiência completa de C4, e mesmo o lúpus dela estando controlada há mais de 2 anos, o C4 dela continua sendo 0, né? Então, você só sabe se realmente é uma deficiência quando você controla o lúpus. Quando vamos ver, que você vê um paciente e o nível de complemento estava muito baixo, aí você dá as medicações e o nível de complemento começa a subir. Significa que a doença não é mais tão ativa, né? Você está controlando aquela doença, você está conseguindo fazer o sistema imunológico parar de fazer meleca, literalmente, e o nível de complemento começa a subir, né? Às vezes, em paciente que tem C3 muito baixo, a gente meio que prevê que aquele paciente vai desenvolver a nefrite, tá? Ele vai desenvolver a doença do rim. C3 é mais específico, mas nem sempre, né? A gente sempre monitora pacientes com C3 muito baixo para desenvolver a nefrite. Bom, anti-RO e anti-LA, né? Então, o que eles fazem? Na verdade, eles são 2 anticorpos, né, que são feitos também, mas eles vão interferir diretamente, em vez de ir lá no núcleo ou no DNA, ele interfere com o metabolismo da célula. Então, o que ele faz? Ele para a transcrição de RNA. Não sei se vocês lembram disso da bioquímica lá de 1.200 anos atrás, que a célula, para produzir proteína, né, ela tem que fazer a transcrição do DNA para o RNA. O RO e o LA, eles param essa transcrição. Então, a célula não consegue funcionar, porque o metabolismo dela para, tá? Então, principalmente em pacientes que têm os 2 positivos, que é o RO e o LA, né? A gente vê também uma doença que é mais ativa, né? Também, eles são literalmente diretamente envolvidos com Sjogren's, né? Que é olho seco, boca seca, todas as glândulas exócrinas param de funcionar, né? Exatamente por causa dessa interferência com a célula de metabolismo, particularmente de glândulas que estão produzindo muitas coisas. Elas param as glândulas de funcionar. Então, aí acho que também vocês, como você falou, chamam o RO e o LA. Assim mesmo. As pessoas que têm RO e LA também são mais fotossensitivas, né? Então, elas têm aquela sensitividade ao sol. Então, o paciente tem que tomar muito cuidado, ele não pode ir para a praia, ele tem que usar proteção, ele tem que usar manga comprida. Então, esses são os pacientes que pacientes que não tenham RO e LA não sejam sensitivos, eles têm mais sensitividade, fotossensitividade que os outros pacientes que não têm, tá? E também eles são envolvidos no neonatolupus. Não sei como se chama, é lupus neonatal? Lupus neonatal. Porque eles são os únicos todos os autoanticorpos que passam pela placenta, né? E aí podem causar problemas cardíacos ou, né, o bebê nasce com como se fala, o rash do lúpus, né? E a gente monitora o bebê. Mas o mais crítico, na verdade, seria um problema cardíaco. Ele causa um heart block. Não sei como falam assim em português. Mas às vezes pode ser mínimo e às vezes pode ser severo, de que a pessoa tem que fazer uma escolha, porque o bebê não vai sobreviver, né? Ele não vai ter batimento cardíaco quando ele sair do útero. Então, o bebê não é viável, né? E tem muito estudo hoje em dia olhando como o hidroxicloroquina diminui a incidência não só do neonatolupus, mas também como se fala, do defeito cardíaco, né? Então, a gente recomenda realmente, mesmo mães que têm Sjogren's, a começar o hidroxicloroquine
até 10 semanas antes, mesmo que não vai fazer nada para o Sjogren's, mas eles acham, né? Existem algumas evidências que protegem o neonatal lupus. É muito raro o neonatal lupus, é menos de 2%, e isso é lá na segunda, terceira gravidez, né? Então, é raro você ver isso na primeira gravidez, apesar de que eu tenho uma paciente, e ela tinha artrite reumatoide, ela sabia que ela ia ter que começar o Plaquenil, mas ela decidiu que ela não ia, que ela não queria realmente começar nenhuma medicação, ela era contra a medicação, ela fazia as coisas naturais dela, e o bebê dela teve um sério problema cardíaco, né? Então, às vezes, a gente vê particularmente quando tem os dois. Quando tem um ou outro, nem tanto, mas quando tem os dois, as chances são muito maiores. Então, agora tem o anti-Smith, que eles chamam aqui, não sei como chama no Brasil, e o anti-SM, acho que é uma abreviação, anti-SM. Então, na verdade, é chamado de Smith porque eles identificaram esse autoanticorpo num paciente de lúpus que o nome era Smith. Eles resolveram dar a honra ao paciente por o nome do laboratório de Smith, né? Então, a gente vê que cruzou até a fronteira e eles chamam isso de Smith. Então, quando o paciente de lúpus chega e você faz o laboratório e vamos dizer que o DNA é negativo, mas o Smith é positivo, 100%. É um dos maiores, tem a maior especificidade, a maior sensitividade a lúpus, é o anti-Smith, tá? Mas não é presente em todos os pacientes. Mais ou menos 10 a 20% só de pacientes vão ter esse anti-Smith, né? E ele também interfere com o metabolismo da célula, né? E às vezes, muitos anos atrás, as pessoas que às vezes faziam testes de sífilis, né? Porque antes no Brasil tinha você tinha que fazer exame de sangue antes de casar e provar que você não tinha nenhuma doença sexual. E às vezes... Exame pré-nupcial. Isso. E eu não sabia, eles também faziam isso aqui na época de 50 e 60 nos Estados Unidos. E essa história de ter falso positivo de sífilis, né? É relacionado com o anti-Smith. Então, às vezes o paciente tem dois. E quando tem dois, a gente se prepara. Porque se ele é positivo para o double-stranded e ele é positivo para o Smith, é mais 90% de chance que esse lúpus vai ser horrível, né? Porque ele tem tanto anticorpo, né? Mais anticorpo que está entrando, então você sabe que a doença vai ser difícil de controlar. E ela mais ou menos também interfere com a transcrição do double-stranded para o RNA e para a produção do metabolismo da célula pelas proteínas, né? Então, o paciente pode ser positivo para os dois, ou positivo para um, ou para o double-stranded, ou para o Smith, né? Mas se ele tem o Smith, ele vai ter lúpus alguma vez na vida dele, tá? O RNP, ele também interfere com o metabolismo celular, mas ele tem mais uma característica do que a gente chama aqui de Mixed Connective Tissue Disease. É uma doença mista, né? Ela não é pura, ela não é só lúpus, ela não é só Sjogren's, ela não é só artrite reumatoide, ela é lúpus com alguma coisa a mais, normalmente escleroderma, normalmente, né? Então, as pessoas às vezes têm a mão inchada, não sabe por quê, é muito típico isso. Elas têm Raynaud's, né? Elas podem desenvolver a hipertensão pulmonar, então elas entram nessa categoria agora de Mixed Connective Tissue Disease. Fala, André. Aqui no nosso serviço tem muita doença mista, ou superposição de doença, muitos pacientes que têm 2, 3. Renault é muito frequente na enfermaria, a gente vê os nossos pacientes, e esclero, e tem lúpus, tem muito esse lúpus complexo, né? Exatamente. Quanto mais anticorpos você vê, né? Quando a gente fala que assim, everything lights up, né? Você é positivo para tudo, a doença é muito mais agressiva, né? Se tiver um e o outro não, aí por isso que eu falo, cada paciente de lúpus tem um sabor especial. Nenhum paciente de lúpus é igual a um outro, né? E a progressão da doença nunca é igual. Tem gente que começa com doença muito severa do começo, e aí meio que
né? Você consegue controlar, e tem gente que começa com doença, assim, alguns sintomas, e aí a doença fica louca, né? Mas esses laboratórios são importantes porque eles te dão mais ou menos aonde que essa doença vai ir, né? Mais ou menos uma guia. Porque pacientes de lúpus, como vocês sabem, eles, né, é uma caixinha de surpresa. Cada dia tem uma coisa nova que você não sabe nem de onde veio, nem para onde vai. Então, mas... Lá, aqui a gente tem um round, né? Discussão médica, tem todos os profissionais, e tem muita essa discussão de exame. Às vezes a gente, no início, eu não entendia. Ficava, o Rodelo é positivo, o SMA é positivo, o C3, tem consumo de complemento, mas agora eu já consigo entender, por causa desse prognóstico mesmo, né? Exatamente, é o prognóstico. A gente muito usa isso para prognóstico, né? E aí você olha, assim, mais ou menos, quantos laboratórios tem, você se prepara, né? Então, principalmente se tem os complementos estão baixos, aí realmente bem mais difícil, né? Nem todos, como eu falei, pacientes de lúpus têm esse problema de complementos, mas a maioria sim. E aí você vê uma doença muito mais ativa, né? E a gente, como põe na cortisona, né? Aí você meio que para, né? Você diminui aquela resposta inflamatória, assim, então você começa a ver um pouquinho o complemento subir, um pouquinho, assim, o double-stranded não muda com a prednisona, né? Ele fica alto, você pode dar 60, 100, o que for, o double-stranded não muda, mas o complemento muda. Então, é isso que a gente também olha para ver a resposta terapêutica de cada medicação que a gente vai, né? Então, tem muitos tipos diferentes de lúpus, como eu estou falando, cada paciente tem um favor diferente, né? E a gente mais ou menos baseia na apresentação de laboratório, e aí a gente vê. Né? Aí eu não sei, tem várias, tem três ou quatro agora critérios para diagnosticar lúpus, e a gente fala mais sobre isso quando a gente for começar a aula de lúpus. E a mais antiga, né, que normalmente é mais fácil da gente lembrar, que é a do ACR, é 4 de 11, né? Se você tiver 4 sintomas ou 4 laboratórios, e aí você, né, a gente pode com certeza te diagnosticar de lúpus, mas isso é mais usado, na verdade, na pesquisa, né? Na área clínica, a gente realmente não olha isso, né? A gente meio que sabe, mais ou menos, só baseado nisso, se o paciente tem ou se não tem. Então, como eu falei, né? É diagnóstico, prognóstico e a decisão de tratamento, né? Muito alto de double-stranded, os complementos são baixos, você sabe que essa doença vai ficar muito severa, então aqui, né, a gente aqui, que a gente, como fala, a gente é mimado, né, comparado com vocês, a gente já começa o hidroxicloroquina, a gente já põe no belimumab, vamos acabar com essa farra rápido, né, mas aí depende também do paciente, como é a apresentação. A gente não pode tratar só o laboratório, né? A gente tem que tratar o paciente. Então, se o paciente tem uns laboratórios loucos, mas ele está se sentindo bem, você não vai pôr ele no rituximab, né? Você vai começar ele com hidroxicloroquina e aí é esperar ver o que acontece, né? Então, é uma combinação que a gente faz na clínica entre os sintomas do paciente e o laboratório. E às vezes o laboratório não encaixa, né, no paciente, como a minha outra paciente, que está lá só no hidroxicloroquina, tem uns laboratórios horríveis, mas ela está bem. Então eu não vou dar mais nenhuma medicação para ela porque ela se sente bem. Então a gente espera. Que outros laboratórios a gente vê? E esses laboratórios são comuns para todas as nossas doenças, né? Que é a conta, como se fala, a conta sanguínea aí? Como que fala, Andréa? Oi? Como que fala o CBC aí? Que é a conta... A bioquímica. Não. As células sanguíneas, as células vermelhas, células vermelhas e células brancas, hematócrito. Isso aí. Hematócrito. Isso. Então, a gente olha e a gente vê como é que está o paciente, né? A gente usa a conta vermelha, as brancas e as plaquetas, que são muito importantes, principalmente em lúpus, porque pacientes com lúpus que estão ativos podem as contas de plaquetas vai assim para super baixo, né?
A anemia é comum em muitas das nossas doenças, principalmente em lúpus e artrite reumatoide. Quando a doença está ativa, eles envolvem essa anemia de doença crônica, né? Não é por causa do ferro, não é por causa da B12, é uma anemia por causa da inflamação. Quando você resolve a inflamação, a célula volta ao normal. Então, a gente monitora isso também para ver se a medicação está trabalhando ou não está trabalhando, né? Então, esses a gente usa para todas as doenças. Leucopenia é muito comum em lúpus, né? Então, a gente vê as células baixas de 1, 2, né? É muito comum em lúpus. E também a gente vê que quando a doença é controlada, as células brancas começam a subir. Não, leucopenia em artrite reumatoide é diferente, é uma complicação ou da doença ou da medicação, né? Porque em artrite reumatoide, eles vão ter anemia, né? Mas eles não têm alteração nas células brancas, como em lúpus. Então, em artrite reumatoide, quando você vê que a célula branca está baixando, ou é porque você está dando muita medicação para o paciente, ou existe uma complicação muito rara da artrite reumatoide, que ela destrói todas as células brancas, né? Então, a gente olha isso também para monitorar. E nem sempre elas são as mesmas coisas, dependendo da doença. Plaquetas são importantes e elas são opostas, né? No lúpus, as plaquetas abaixam quando a doença está ativa. Na artrite reumatoide, a plaqueta sobe. Então, você vai ter um número anormal de plaquetas, 500, 600, né? Isso é tudo por causa da inflamação. Como eu falo, cada doença ativa uma parte do sistema imunológico diferente, né? Então, em lúpus, por causa do tanto anticorpos, eles destroem as plaquetas, então as plaquetas abaixam. Em artrite reumatoide, não. Então, as plaquetas começam a subir e a gente usa isso, às vezes, na verdade, para ver a inflamação, o nível de inflamação que a gente tem em artrite reumatoide. Então, elas são opostas, tá? Então, normalmente, aqui são os que a gente usa aqui como normal. Não sei no Brasil, né? Mas a gente usa as células brancas 3 a 10, as células a mesma coisa, né? Exatamente. E a gente monitora daí. Aí, a bioquímica. A bioquímica, né? A gente usa também, não só para ver... especificamente no caso de lúpus, a gente usa muita bioquímica para olhar a creatinina, né? A gente precisa saber a creatinina daquele paciente todo dia, se possível, porque isso vai te dar uma indicação se ele está desenvolvendo nefrite ou se a nefrite está sendo controlada. Então, a gente usa a creatinina muito, né? E a gente também usa as enzimas hepáticas para ver se existe alguma toxicidade das medicações, especificamente o metotrexate, né? Que a gente usa bastante em artrite reumatoide, nem tanto em lúpus, mas às vezes a gente usa, e a gente controla mais ou menos esse para ver se a gente está desenvolvendo alguma toxicidade. A glucose a gente olha porque, na verdade, a gente causa muita diabetes, né? O uso, particularmente em pacientes de lúpus, por causa da dose de glucocorticoide, a gente é causa de diabetes. Fala, André. Aqui, você está falando da creatinina, a gente tem um espelho e acompanha o paciente é ambulatorial, né? Então, a gente acompanha isso, é bem perseguido de alguma forma. Sim, os médicos decoram, a gente... Quanto que era a creatinina dela 3 anos atrás? Exato. Quanto subiu, aí caiu um pouquinho. Então, isso é muito discutível. É uma coisa assim, a gente olha a creatinina, tem um paciente agora, e ela é super nova, ela tem 27 anos, mas ela já teve 2 transplantes renais, né? Porque ela começou a desenvolver o lúpus a 14 anos de idade. E a creatinina dela está subindo, então está todo mundo entrando em pânico agora, né? Mas ela não tem proteína na urina. A proteína dela é normal, mas a creatinina está subindo, então a gente não sabe se ela está rejeitando o rim, né? Ou se é o lúpus que está sendo ativo. Então, a gente segue essa creatinina assim, mais do que qualquer outra coisa, né? Creatinina e urina na proteína. Se o paciente falar assim, não quero dar sangue hoje, não quero dar nada, eu falo assim, um tubo e uma urina, é só o que eu preciso, né? Porque o resto a gente... Os autoanticorpos
eles têm uma importância, mas não precisam ser sempre tão seguidos. Mas é a creatinina, né? E aí você vê se o paciente anêmico, você vê se precisa repetir, mas a creatinina e a urina é mandatório para todos os pacientes de lúpus. E eles olham assim, como você falou, 3 anos atrás, qual era a sua creatinina, né? A gente parece muito doido. Mas é importante para ver o que está acontecendo com aquele. Aí a gente aqui às vezes usam os níveis de inflamações. Não sei como é que se vocês usam muito no Brasil ou não, né? Mas PCR, VHS, a gente fala muito em PCR e VHS. Esse deve ser o seu VHS, que é a sedimentação, né? Com certeza. Velocidade de hemossedimento. Isso, exatamente. E não é específico. Eu detesto esse exame, vou te falar a verdade. Eu, às vezes, nem peço, porque ele te dá muita interferência. Então, se a pessoa é velha, vai estar alto. Se a pessoa tem uma infecção, vai estar alto. Se não é processado corretamente, vai estar alto. Se a pessoa é obesa, o que a gente tem extremamente pacientes obesos aqui nos Estados Unidos, vai estar alto, entendeu? Então, é um exame assim, que não é específico, não te ajuda muito, e especificamente em pacientes em lúpus, às vezes você vê um paciente, tem uma paciente, ela tem um lúpus horrível, né? E ela, assim, não quer, ela negocia, toda a medicação, ela toma metade da dose, né? É uma daquelas pacientes, assim, super controladoras. E tanto o VGS e o CRP, normais, sempre, não interessa, ela pode não ter nenhum complemento, mas os níveis de inflamação delas são sempre normais. Então, não é assim uma coisa que a gente usa muito, mas está lá se você quiser, né? Então, basicamente, o que eles fazem? Eles coletam o sangue, aí eles deixam sentar literalmente por 1 hora. Se passou 1 hora e 1 minuto, 1 hora e 2 minutos, continua, entendeu? Então, se a pessoa não olhar exatamente a 1 hora, dá um problema muito grave. Então, tem como se fala, medidas diferentes para mulheres, para homens, independente da idade, tá? Então, a gente usa muito na polimialgia reumática, né? Um que a gente usa muito, o ESR e o CRP, é a polimialgia reumática. Não sei como chama aí. Então, é uma doença que normalmente afeta a gente de mais de 50 anos, dá dor no ombro, dá dor nas cadeiras. Você está sem som. Miosite? É dermatomiosite? Não. Não. Então, polimialgia reumática também tem. Polimialgia reumática, é isso aí. Também tem. Então, é isso que a gente usa muito, na verdade, a gente usa mais isso. Em artrite reumatoide também a gente usa um pouquinho, porque é mais relacionados com eles, né? Então, a gente usa também para saber se a doença está ativa, se está respondendo à terapia, né? Quanto mais alta, mais ativa, quanto mais baixo, mais controlada. Mas eu não uso isso muito em lúpus, eu uso mais em artrite reumatoide, polimialgia reumática, e existem algumas doenças, como a artrite psoriática, que isso não tem nada a ver com nada, não passa, não te dá nenhuma informação clínica, né? Então, a gente faz esses dois. Acho que... Cadê? Esqueci um, cadê? CRP. Aí o CRP também não é específico, né? Ele é mais, mas ele é um pouco mais específico que o VHS para vocês. Ele não depende de como ele foi trabalhado, não depende da pessoa que estava lá fazendo a medição, né? Ele é uma coisa mais específica. Mas ele também, se a pessoa tiver uma infecção, se ela estiver obesa, isso também sobe. Então, não é, né? Nos Estados Unidos, 40% da população aqui é obesa, é difícil você fazer esses 2 laboratórios, porque vai estar sempre alterado. Perguntas, comentários? Então, ótimo, né? Algumas coisas eu já fui falando, né? Compartilhando aí conforme você foi falando. É bem da nossa realidade mesmo. Toda hora a gente ouve falar, a gente vê, discute, olha esses exames nos pacientes para entender melhor, compreender melhor o que está acontecendo. Tá, legal.
Aí é a urina, né? Que para a gente é ouro para pacientes de lúpus, né? Artrite reumatoide a gente não liga, artrite psoriásica a gente não liga em nenhuma outra doença, a não ser lúpus e escleroderma, né? Porque a gente está olhando, na verdade, o nível de proteína e a presença de sangue, né? E é confuso às vezes em mulher, porque ou ela está começando o período dela, ou ela está no fim do período, aí ela te dá a urina, você vê sangue, a gente entra em pânico. Eu estou sempre ligando para o paciente: Mônica, sabia que você ia me ligar? Eu estou no meu período. Sabe como é que é? Aí, no período menstrual ele interfere, né? Então ele te dá, então você tem que sempre, quando eu vejo um pouquinho de sangue ou uma coisa assim, ou muito sangue, eu falo: não, ela já está menstruada, já estou sabendo. E eu falo para o paciente: se você está menstruado, não dá urina, porque vai me deixar louca, não vou dormir aquele fim de semana, né? Então, a gente tem que coletar, na verdade, não entre o período menstrual. Mas quanto mais proteína, mais inflamação. O nível de proteína normal do rim é 0, né? Os nossos rins não deixam filtrar proteína, eles param a proteína e mandam de volta para a corrente sanguínea. Então, quando você começa a ver proteína, particularmente no caso de lúpus, significa que existe inflamação no rim, e esse rim não está controlando mais o que entra e sai. Então, a proteína está vazando, né? E quando ela está vazando, é um sinal de lúpus nephritis. Então, se a gente vê célula branca, é um sinal de infecção. Se a gente vê sangue, pode ser ou pedra nos rins, o que é nem sempre. Mas se a gente também vê sangue em urina de pacientes de lúpus, é um mau sinal, né? Significa que aquele rim está bem afetado. Então, nunca é muito bom ter sangue na urina. E a gente olha a concentração, obviamente, para ver como é que está a concentração. Recentemente eu vi um paciente, nossa, coitadinho, 20 anos de idade, chegou na cadeira de rodas, super doente. E ele não estava comendo, não estava nada. Então, a concentração da urina dele estava horrível, né? Então, ele estava com nível de proteína muito alto. Mas aí, quando a gente corrigiu, deu hidratação, as coisas se acalmaram um pouquinho. Então, a gente sempre olha também, porque isso às vezes pode te dar um falso positivo ou um falso negativo. Então, o que a gente usa? A gente vê se a conta está normal, a doença está legal, não tem muita atividade. Ótimo. Se a conta está baixa, né? Tanto a célula branca quanto a célula vermelha, então a atividade está alta, né? Mas você olha no paciente, né? Não é só o laboratório. Você não pode só ficar olhando o laboratório e falar o que vai fazer. Você tem que ver a pessoa inteira, né? E aí a gente usa isso para ver se a gente precisa escalar o tratamento. Meu gato está fazendo barulho, eu estou falando, que é isso? Para ver se precisa escalar ou se a gente pode abaixar o nível de tratamento, né? E também monitorar os níveis de efeitos colaterais, particularmente com biológicos, né? A gente usa isso muito para ver se a gente está causando leucopenia, trombocitopenia, todas essas complicações que a gente vê com o uso de biológico. Cadê eu? Peraí, onde estou? Cadê? Artrite reumatoide. Então tá. Tudo bem? Sem perguntas? Tudo bem? Então tá. Artrite reumatoide, tá? Um pouquinho diferente, né? Às vezes você tem aquelas doenças que overlap, né? Então eles têm o que a gente chama de RUPAS, em que a pessoa tem positivo laboratório para lúpus, positivo laboratório para artrite reumatoide, né? É não é, porque o seu sistema imunológico está fazendo anticorpo para tudo, na verdade, está jogando lá tudo que quer. Então, ele não quer nem saber. Então, você é positivo para tudo, então você tem o que a gente chama de overlap disease, não sei como chama no Brasil, mas é um overlap. É semelhante. Já ouvi esse termo também. Então, para artrite reumatoide, tem dois principais, né? Que é o fator reumatoide e o CCP. Esses são os dois laboratórios. Existe um terceiro agora, mas não é muito usado na clínica, e esse é para pessoas que a gente chama de artrite reumatoide seronegativa, né? Que é o 14.3.3, que eu acho que nem sei se vocês usam aí no Brasil. Raramente a gente usa aqui. Os mais usados, na verdade, são o fator reumatoide e o CCP. O fator reumatoide é um problema,
porque ele não é específico para artrite reumatoide. Claro que você vê uma pessoa com um fator reumatoide de 600, 200, 300, é mais específico. Mas principalmente quando ele tem baixas níveis, ele pode estar relacionado a outras doenças, né? Câncer, hepatite C, hepatite B, pode te dar um fator reumatoide positivo, mas não é realmente relacionado à artrite reumatoide. Ele está presente em mais ou menos 60% a 80% dos pacientes com artrite reumatoide, mas ele também é presente na população sem problemas, né? Então, ele não é específico, a especificidade dele é só de 78%. A sensibilidade é muito mais alta, mas a especificidade é 78%, né? Como eu disse, tem pacientes com artrite reumatoide que são seronegativos, então a gente não pode sempre se guiar pelo laboratório. Então, mesmo que seja negativo, não necessariamente significa que você não tem artrite reumatoide. E níveis positivos também não garante que você tem. Então, aquele jogo, né? Você tem que olhar o paciente inteiro, não só no laboratório. Normalmente, né? Porque eu tenho paciente que gosta de saber os níveis. Que nível é? Que nível é? Não muda, né? Às vezes ele abaixa, às vezes ele levanta. O fator reumático, mesmo que a pessoa esteja em completa remissão, não tenha nenhum ativo, o fator reumático vai estar positivo, né? O normal para a gente aqui é de 0 a 20, e às vezes tem gente que vem com nível de 24 ou nível de 600. Varia, muito variável, né? Mas muita coisa interfere, então por isso, quando você tem um fator reumático positivo, você precisa checar outras coisas, né? Então, hepatite C, 50% dos pacientes com hepatite C vão ter um fator reumático que é positivo, né? E a gente tem muito paciente aqui com hepatite C. Também pode ser a endocardite ou a osteomielite, os pacientes vão ter um laboratório positivo. Câncer e pacientes de transplantes também podem ter o fator reumático. Para todo mundo. Quando a gente começa a ficar velhinho, né? Eu incluída nessa, a gente começa a ter mais autoanticorpo. É normal, então, às vezes, o fator reumático é positivo, mas ele é muito pouco, né? Então, às vezes, tem velhinho que vem lá, meu médico, eu falei que eu estava com dor na mão, ele fez o fator reumático, aí vem com fator reumático de 30, 20, uma coisa assim, baixo, né? E também, em pacientes que acabaram de receber vacinação ou transfusão de sangue, ele se torna positivo. Fala, André. Tá muda. Gente, isso gera uma certa ansiedade na população, né? Porque a gente vê muito paciente vem procurar aqui o serviço de reumato, que deu positivo, aí até explicar, calma. Isso não quer dizer, pode ser outras coisas, mas aí fica a pessoa fica, como ela não consegue acesso, às vezes, rápido ao sistema, aí ela quer a consulta com reumato e fica, é difícil. Não, é a mesma coisa. Fica sofrendo, até às vezes excluir um diagnóstico, ela sofre. E o Dr. Google não ajuda, né? O Dr. Com certeza, Google, a gente tem... O Dr. Google deixa a pessoa mais louca, principalmente com os ANAs, que aqui, como eu falei, tem uma onda agora de doutor primário pedir ANA, e ele só pede o ANA, aí vem positivo, a pessoa fica louca, acha que vai morrer, entendeu? E aí tem que esperar 3 meses para ver o reumatólogo. Nossa, eles ficam ligando todo dia, posso ver, entendeu? Aí é uma coisa muito louca. Então, eu acho que, na verdade, só o reumatólogo devia poder usar esses laboratórios, né? Mas tudo bem. Não, o fator reumático também é positivo em lúpus, né? Às vezes, em Sjögren's, Sjögren's e artrite reumatoide são irmãzinhas, tá? Uma, às vezes, sempre vem com a outra, né? O overlap entre Sjögren's e artrite reumatoide é muito grande. Então, às vezes, você vê paciente com Sjögren's em fator positivo, e pode ser que eles tenham realmente as duas doenças. Sarcoidose também, fator reumatoide pode ser positivo. E a gente vê muito isso em parvovírus. Paciente que apresenta com parvovírus fica com fator reumatoide positivo por alguns meses, na verdade. Então, e o parvovírus em adulto mesmo, mímica, né? Faz uma mímica da artrite reumatoide. Então, você tem que ter cuidado com isso. O mais específico para a artrite reumatoide é o CCP,
né? Ele tem uma especificidade de 95%, 97%. Não importa se a pessoa está com infecção, não importa se a pessoa tem hepatite C, não importa nada, né? Ela é extremamente específica para pessoas com artrite reumatoide. Interessante, pessoas que fumam têm mais inclinação a ter o CCP do que pessoas que não fumam, né? Então, a gente vê esse anticorpo ser fabricado em pessoas fumantes, né? E, às vezes, como eu falei, eu tenho uma paciente que ela veio porque o Primary Care resolveu fazer todos os exames de laboratórios de reumatologia. Ela tem o CCP positivo, mas ela ainda não tem nenhum sintoma da doença. Um dia ela pode, mas eu não tenho por que tratar ela, porque ela não tem sintoma, né? E também, esse é para sempre positivo. Sempre, 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 esse não muda, esse vai ser para sempre. E a gente vê isso positivo anos antes da pessoa ter o primeiro sintoma, né? É só parte daquela, como eu falei na outra aula, tem fases, né? Tem a pré-clínica, tem a subclínica, e aí tem a clínica. Então, eles vão por fases, né? Não é você tem um fator CCP hoje positivo, amanhã você tem artrite reumatoide. Não é assim. Pode desenvolver anos, né? Mas a gente usa isso também para prognosticar. Quanto mais altos os níveis, tanto do fator reumático e do CCP, mais agressiva aquela artrite reumatoide é. E muitos estudos têm mostrado que pessoas que têm esses vão desenvolver as típicas apresentações de artrite reumatoide, que são as erosões, que são como se falam, as mudanças que a gente vê nos raios-x de pessoas com artrite reumatoide. Nem sempre ele se correlaciona bem com o fator reumático. Um é positivo, um é negativo, às vezes os dois são positivos. Não faz diferença. A gente olha o paciente, olha o laboratório e dá o diagnóstico, né? E o normal aqui é 20, mais ou menos 20, né? E às vezes o paciente, mesmo com um nível baixo, já começa a ter alguns sintomas, né? Eles falam, não consigo mexer minhas mãos de manhã, elas estão duras, né? Então, eles começam a ter alguns sintomas, mas não é aquela coisa que a gente vê assim, né? Inchado, sem poder se mover. Mas em artrite reumatoide, gente, vou falar uma coisa para vocês. Não existe paciente de lúpus que é seronegativo. Ainda não encontrei nenhum. Você pergunta para qualquer reumatólogo, eles vão falar que isso não existe. E não existe, pelo menos eu nunca vi, tá? Paciente de lúpus tem que ter algum laboratório lá que fala que é positivo. Mas em artrite reumatoide existe o que a gente fala de seronegativo, que ele não tem nenhum laboratório positivo, mas ele tem todos os sintomas, ele aparece na clínica com a mão inchada, o punho inchado, você faz o raio-x, você vê as mudanças. Então, em artrite reumatoide, 20% de todos os pacientes são seronegativos. Fala, Andréa. Você está no mudo. Não, fiz. Eu esqueço de tirar do mudo. Aqui fala muito, AR, soro positivo, soro negativo, isso a gente tem muito como critério. Exatamente. A gente tem muito aqui também, né? E aí você faz o seu diagnóstico clínico, né? Porque você não tem uma base de laboratório, mas você tem essa base de diagnóstico clínico para poder ver o que o paciente tem. Então, e a gente trata do mesmo jeito que a gente trataria um paciente que tem artrite reumatoide. Não muda, né? Não é só porque ele é seronegativo que ele não recebe o mesmo tratamento. Então, é a mesma coisa. Então, é a mesma coisa. Diagnóstico, prognósticos e tratamento, né? Fala, André. Não, até engraçado. Quando eu cheguei na reumato, falavam assim, soro positivo, aí eu pensava que era HIV. Soro positivo. Aí eu fui entender. Mas é importante a gente falar isso, assim, porque às vezes quem está vendo a aula pode não estar acostumado, não tem nada a ver, é a sorologia, né, para a artrite reumatoide. A doença é a mesma. Ela é soro positivo, aí como a gente está muito associado essa palavra com
com HIV. HIV, acha que tem a ver, não tem nada a ver, né? Para a sorologia da doença da artrite reumatoide. Exatamente, exatamente. E como eu falei, né? Existem outras doenças que são seronegativas, como artrite psoriase, né? Ankylosing spondylitis, eles não têm, tipo, um laboratório muito específico, mas não se aplica para lúpus, né? A gente aplica para outras, para as artrites inflamatórias, que a gente chama. Então, eles estão tratados do mesmo jeito, eles vão ter os mesmos problemas. Eles falam que estudos veem que esses pacientes têm menos probabilidade de desenvolver erosões, mas é menos probabilidade, não é porque eles não vão desenvolver, eles podem desenvolver uma doença tão agressiva quanto uma pessoa que tem a serologia. Né? Isso também mostra que ciência não sabe tudo, né? Que significa que existe algum outro autoanticorpo que não foi identificado que está causando os mesmos sintomas da artrite reumatoide. Bom, então vamos lá. Então agora, ó, extracurrículo. Síndrome antifosfolípida, como que se chama aí? É SAF, síndrome antifosfolipídio mesmo, mas a gente fala muito, abrevia muito SAF. E tem muitos pacientes nossos com SAF. Então, e essa é uma doença interessante, acho que para a gente, não para o paciente, né? Porque 30% dos pacientes de lúpus, 1/3 dos pacientes de lúpus tem o SAF, né? Eles vêm junto. Como o Sjögren's é irmão da artrite reumatoide, o lúpus é irmão do SAF, né? Então, às vezes, é uma complicação acima do que, né, a gente consegue entender. E o problema do SAF é que, quando a gente vê o risco trombótico de pacientes com doenças reumatoides, ou qualquer doença, ele já tem um risco de trombose muito alta, particularmente os pacientes com lúpus. Quando eles têm o SAF em cima do lúpus, fica pior, né? Então, fica um negócio assim de doido mesmo, né? Então, a gente presta muita atenção nesses pacientes. Então, aqui nos Estados Unidos, existem 3 laboratórios e um quarto que é usado se você acha que o paciente realmente tem SAF, mas não consegue achar o clássico, né? Então, o lúpus anticoagulante é o número 1, né? Eu não sei como ele chama no Brasil, porque aqui ele tem 3 diferentes nomes. Ele tem lúpus coagulante e o DVRTT. Acho que é semelhante, anticoagulante lúpico. Então, na verdade, é interessante como eles fazem esse laboratório, eles pegam esse e eles põem o veneno de cobra, né? E se coagula, é positivo, né? E também tem um nível de coagulação que você olha lá e você vê se é alto, se é baixo, né? Isso mais ou menos te dá mais ou menos quanto é severo. Fala, André. LAC, tem a ver com LAC? Será que é LAC? É o LAC. É o LAC. Aqui fala muito LAC, positivo. É o LAC. E o LAC é tipo assim, né? Principalmente se você tem lúpus, você sabe que você vai ter uma dor de cabeça muito grande, né? Principalmente em mulheres, porque isso em gravidez é uma dor de cabeça tremenda, né? Porque a paciente pode perder o bebê, pode perder a vida, né? É uma complicação muito grande. Então, os 3 laboratórios que a gente faz é o LAC, o anticardiolipine e o beta-glicoproteína, né? E a gente olha, na verdade, existe, e eu vou falar, quando eu falar especificamente, falo da critéria, mas o lúpus coagulante é lúpus anticoagulante, ele é sozinho, ele está lá sem problemas. O anticardiolipine a gente usa IgG, IgA e IgM. A gente olha os 3 níveis, e o mesmo com o beta-2-glycoprotein. A gente usa IgG, IgA, IgM. E aí a gente vê. Se a pessoa tem lúpus coagulante positivo e os outros 2 negativos, você ainda considera isso anti-phospholipid profile positive, que a gente chama. Porque existe uma diferença, né? A gente chama... Se a pessoa só tem o laboratório, mas nunca teve trombose, a gente só fala que ela tem um profile que é positivo para o SAF. Se a pessoa tem o profile que é positivo para o SAF, mas teve trombose, então ela já vai para uma outra categoria, que é o síndrome, né? Síndrome do antifosfolípido. Então, não é porque ela tem o SAF positivo que ela sempre é o síndrome.
Ela não é até ela ter o primeiro evento trombótico, né? Quanto mais níveis positivos, pior a chance, ou maior essa chance da pessoa ter uma coagulação, né? Um problema de trombose. E o interessante do antifosfolípido é que ele causa trombose não só nas veias, mas nas artérias, ao mesmo tempo, né? Então, você vê, assim, gente de 27, 23 anos teve um ataque de coração, um derrame, né? Não é só o clássico trombótico ou o embolismo pulmonar, ele dá trombose em qualquer lugar, né? Ele não segue regras, ele não segue nenhuma... Ele faz o que ele quer. Então, o que a gente chama de triple positive, que ele tem o lupus anticoagulante, anticardiolipin e o beta-2, são os mais arriscados, né? São os que têm os mais riscos de anticoagulação, e aí a gente vê como é que faz isso. Mandatório, a pessoa está pensando em ficar grávida, você já põe ela na aspirina de bebê e depois você já põe ela no Lovenox, né? Pela gravidez inteira, né? Não, a gente nem brinca com isso. Isso é mandatório. Tem uma paciente minha que está planejando ficar grávida e eu já estou perdendo sono com ela porque ela não gosta de tomar medicação. Fala, Andréa. Mudo. Desculpa, acho que tem um ambulatório aqui, porque a gente está dentro do hospital geral, então tem uma maternidade. Então, os residentes médicos, eles acompanham o ambulatório de pré-natal de paciente, né? Que tem SAF, faz todo o pré-natal com obstetra e com reumatologista. É reumatologia, é obrigatório. O professor, até o Roger, né? O doutor Roger trabalhava muito com isso, né? os pacientes. Essa era, ele adorava isso. E isso é uma gravidez de alto risco, né? Mesmo na anticoagulação, né? O risco de ter um aborto, o risco de ter uma trombose, o risco da mãe morrer é extremamente alto, né? Então, a gente realmente, eu falo para os meus pacientes que ficam grávidas, eu vou ser sua melhor amiga pelos próximos 9 meses, porque a gente vai se ver pelo menos uma vez por mês, né? E a gente mantém um monitoramento muito, muito crítico desses pacientes. Mas a gente tem que testar 2 vezes, né? Você não pode só testar, é positivo, tudo bem, é positivo. Não, esse você é mandatório testar 2 vezes, 12 semanas em separados, porque tem muita interferência nesses laboratórios. Não só... Oi, fala, André. Aqui a gente fala cardiolipina, né? Esse IgG, IgA e IgM. Pode um estar positivo, o outro não, assim. Nem sempre, não é. Às vezes você tem positivo IgM, ou IgG, ou IgA. Raramente você tem os 3 que sejam positivos. Mas, e também tipo assim, né? Meio assim, porque se for menos de 40, por exemplo, o nível aqui, se for menos de 40, a gente mesmo não chama ele de positivo, né? Porque às vezes a gente tem assim paciente que vem referido porque, sei lá, o hematologista fez e veio positivo, mas é um nível muito baixo, então a gente não considera ele positivo até ser acima de 40, né? Então, nível de 12, nível de 20, né? E a gente monitora, a gente repete a cada 6 meses e vê se o nível está subindo. Acima de 40, acima de 150, que é o true positive, é acima de 150, nem, né? A gente nem brinca. Mas se a pessoa tiver alguma infecção e como se fala? A leprose, né? Leprose, que fala no Brasil? Lepra. Não sei como é que se chama mais. Hanseníase. Como é que chama? Hanseníase. Hanseníase. Então, aqui eles já chamam. Então, a lepra, na verdade, te dá um falso positivo anticardiolipin. E a sífilis também. Tá? Então, a sífilis pode te dar também uma cardiolipina que é positiva. Gente, tem muito paciente com sífilis positivo aqui, tem um laboratório, tem uma incidência, né? Sim. Incidência, prevalência aí na população com sífilis paciente. E aí confunde mesmo. Por isso que a gente fala, a gente tem que repetir, a gente tem que olhar no nível, né? Então, aí a gente vê se é positivo ou se é negativo.
mas eles não têm que ser positivos os 3 juntos para ser positivos. Eles podem ter só positivo IgM, ou só positivo IgG, ou só IgA. Não faz diferença. Tanto para a cardiolipina quanto para a glicoproteína. Aqui, deixa eu te perguntar uma coisa, porque agora eu estou fazendo relação aqui até com A bateria COVID. acaba muito. O IgM, IgG não tem a ver com a doença ativa ou memória? Também é assim para o cardiolipina? Nem tanto. Aí são só os anticorpos que estão sendo feitos, né? E, na verdade, o anticorpo que eles estão aqui, o target, como se fala, é a membrana celular que é feita de fosfolípido, né? Então, ele target a membrana, né? Principalmente do endotélio, que é as células que recobrem todos os nossos vasos. Então, esse é o target dele. A IgM, a IgG, a IgA é só o tipo de anticorpo. E quando a gente vê só IgA positive, a gente meio que fica assim, né? Principalmente um tipo no nível baixo. Mas se for positivo IgM acima de 40 ou IgG acima de 40, a gente considera isso positivo. Tá? A mesma coisa com a beta-glucoproteína. Às vezes, quando o paciente é só positivo para beta, eu acho que a Tamília... Acho que tem alguém com o microfone aí aberto, né? Desligar. Tamires, desligou. Não tem problema, não tem problema. Com a beta-2, vamos dizer que o lúpus, o LAC é negativo, a anticardiolipina é negativo, aí a beta-2 é positiva, mas só a IgA, né? Não IgM ou IgG. A gente meio que fica assim, ó, talvez, não sabe, entendeu? Então, porque ela tem um componente menor na doença. Então, a gente, obviamente, se ela tiver lúpus, a gente já faz tudo, porque a gente tem que mas, se for só o beta-2 IgA, a gente meio que fica assim na defesa, assim, não sei se vai exatamente. Mas, como eu falei, se eles só foram no profile, não tiverem, a gente não trata, a gente não faz nada. Tem médico que põe paciente na aspirina de bebê, mas não é uma recomendação, tá? Não é que isso vai prevenir, de qualquer maneira, a pessoa ter ou não ter uma incidência de trombose. A maioria dos estudos não faz diferença. Não, se eles já tiverem esse síndrome, né? Se eles tiveram uma evidência de coágulo, particularmente arterial, aí é mandatório, eles estão no warfarin. É Coumadin? Fala aí como é que é, warfarin. Não sei. É um anticoagulante super potente para o resto da vida. Não sei, não estou lembrada, não consegui associar. Não sei. Então, é tipo assim, um dos anticoagulantes mais fortes que existe, pelo menos aqui, é o Coumadin, não sei como é que chama no Brasil, acho que o nome famoso dele é warfarin. Deixa eu ver se o Google sabe. Então, deixa eu ver no telefone como é que chama warfarin em português. E aí é para a vida, a gente não para nunca, se a pessoa ficar grávida, a gente muda para o Lovenox, mas é para o resto da vida, né? Pequeno coágulo, grande coágulo, se ele teve um coágulo, infelizmente, a gente não muda. Eles chamam de warfarin. Warfarin, como é que fala? Isso é medicação que você está falando? É uma medicação que a gente... Marevan. É isso aí, Marevan. Marevan, muito, usa muito, igual água. É igual água, exatamente. O Marevan. Muitos pacientes ficam para anticoagular é Marevan, né? Flexando enquanto está internado e quando não vai para casa, controla. Aí tem que ficar mantendo no INR, né? Uma meleca, né? Que é uma coisa do capeta controlar esse Marevan. Então, isso é para a vida, não muda. Se ele tiver algum, né? Mas, como eu falei, você tem que repetir, né? A cada 12 semanas, 2 vezes. Se eles forem positivos, eles são positivos. Se não, às vezes eles mudam. Eu tenho muito desses que mudam, principalmente quando o nível é baixo.
Você faz, aí te dá positivo, nível baixo, aí depois você repete, já é negativo, né? Aí você monitora, né? Mas como eu te falei, depende do nível. Se for acima de 40 ou acima de 150, positivo. Se for abaixo, pode ser que as coisas ainda mudem. Tá. Não, isso aqui é uma coisa do capeta. É escleroderma. Não é a minha doença. Não, na verdade, esse aqui é a dermatomiosite. Esses são exatamente dermato e polimiosite. Esses são os laboratórios que a gente usa aqui para dermato e o polimiosite, tá? Então, no que eles chamam de anti-M2, é o que chama aquele rash, né, de dermatomiosites, que é o que você tem o que eles chamam do chale, né, no braço, e você tem esse anti-M2, então é um laboratório positivo para dermatomiosite. Não sei se eles fazem esses laboratórios aí, mas esses são os laboratórios que eles fazem aqui. O anti-TIF, né, é aquela pessoa que também tem fotossensitividade, né, tem um problema de pele muito mais grave que o normal, não só o normal, mas ele tem como um rash muito forte, né, mesmo que parece psoriase. Então, ele tem uma coisa muito mais, uma presença de mudanças na pele muito grande. E ele pode ter envolvimento gastroenterológico, mas normalmente, quando tem o anti-TIF, o músculo, as enzimas musculares não mudam, tá? Então, isso é para dermatomiosite, né? Anti-MDA5 é um daqueles que, tipo assim, eles te dão uma doença pulmonar muito severa, muito rápida e muito letal. Então, se não for diagnosticado muito rápido e tratar muito severo, muito rápido, pacientes que têm esse anti-MDA5, 30% de mortalidade com esses pacientes em dermato, tá? O anti-NXP2 é mais ou menos o clássico, né? O clássico do dermato, e eu tenho fotos quando a gente fala da aula, e aí eles têm um pouquinho mais de peripheral edema, eles têm as pernas ficam mais, como se fala, edematosa, né? Eles têm mais swelling, edema nas pernas. E o anti-SAI, que é assim horrível, eles vão ter, os músculos deles, na verdade, são mais afetados para quem tem esse anti-SAI. É progressiva, é severa a doença muscular, né? E eles também têm problema de engolir e eles vão se apresentar com febre e com perda de peso, né? Mais ou menos a gente confunde às vezes, porque particularmente os pacientes com anti-SAI, dermatomyositis, eles vão chegar para lá e você vai jurar que é lúpus, né? Eles têm febre, eles têm perda de cabelo, eles têm perda de peso, eles têm aquele rash que é super forte, tanto na cara quanto nos braços. Você vai jurar que é lúpus, mas aí você faz, e às vezes você vê isso, na verdade, lúpus, tem muito paciente com lúpus e miosite juntos, né? Então, às vezes você sai. Não, esses laboratórios aqui, quando a gente manda, tem que ser mandado para um laboratório especial que faz. Então, eu não sei como que faz no Brasil exatamente, né? Mas o diagnóstico de dermatomiosite, às vezes, nem precisa de todos esses laboratórios. Isso aqui é só para você mais ter uma ideia de quanto severa vai ser a doença, né? Você faz o exame de músculo, você vê a pessoa, o diagnóstico mesmo de dermatomiosite é um diagnóstico mais clínico e baseado nos enzimas musculares. Oi, pera, cadê eu? E aí a última é meio que assim, escleroderma, né? Eu não sei se vocês veem muito escleroderma, mas esses são mais ou menos os laboratórios que a gente usa em escleroderma. Não, o escleroderma 70, que é o mais normal, que é o que a gente usa né? Isso aqui é tipo assim, a pessoa foi diagnosticada com escleroderma e você quer saber qual a complicação que você vai ter no futuro, né? Ou qual a complicação que você não vai ter no futuro. Então, aí você faz esses exames, né? Normalmente, só para diagnosticar, você só faz o SLE 70,
E aí ele já te dá mais ou menos o padrão que vai acontecer com essa pessoa. Então, dentro do SLE70, dentro de escleroderma, você tem o polimerase 3, o centromere, o RNP, mas é um RNP diferente do RNP do lúpus, tá? E aí você tem todos esses outros aqui, que na verdade não fazem muita diferença, mas porque aqui, na verdade, o que eles têm é... Nem todos os reumatólogos tomam conta de pacientes com escleroderma, né? Não sei se aí todos têm escleroderma. Normalmente eles são mais concentrados, porque eu prefiro tomar conta de 30 pacientes de lúpus do que um com escleroderma. Fala, André. Mudo, tá no mudo. Desculpa. A gente tem um ambulatório por doença, né? Por patologia. Então, tem o ambulatório só de esclero. Aí tem os pacientes só da esclera, e realmente é bem complicado os pacientes que internam, às vezes, de esclera. Porque não existe muita doença que trata, né? A gente não tem tanta doença. No caso, fisioterapia é importantíssimo para esses pacientes, particularmente mão, né? Que eles perdem muito movimento, eles perdem parte dos dedos. A terapia ocupacional, speech therapy, todos eles são muito importantes para especificamente os pacientes de escleroderma, porque eles têm muitas mudanças no tecido, tanto da pele quanto do subcutâneo, que para movimento, né? Eles não conseguem abrir a boca, eles não conseguem abrir a mão, eles têm muito. Então, fisioterapia é uma das coisas mais importantes para esses pacientes. Mas em termos de laboratório, o 70 é o clássico, né? E aí você, tudo bem, te dá o diagnóstico. Aí o polimerase 3, eles vai te falar que vai ter muito mais progressão na pele e complicação renal. Porque complicação renal não é muito comum em escleroderma, é mais comum em lúpus, né? Mas, às vezes, em raros casos, você pode ter a renal crisis em escleroderma, e uma das razões que a gente não pode usar corticosteroide em paciente com escleroderma é porque eles não se dão bem com a prednisona e pode causar a renal crisis. Então, normalmente a gente vê mais ou menos vascular neoplastic lesions, então câncer, esse polimerase 3 te dá mais ou menos uma ideia da onde a doença está indo. Pode causar o quê que você falou? A gente chama vascular ectasia, como se fala? A circulação para um pouco. Vasculopatias? É mais ou menos uma vasculopatia, a circulação não é tão rápida, ela tem uma entendeu? Ela fica lá meio devagar. E neoplasia, eles podem desenvolver neoplasia, né? Quando a gente fala em centromere, então também né, moderado envolvimento da pele, mas quando tem o centromere, a doença é mais devagar, né? Ela não progressa, ela não vai muito rápido, ela não é assim, você pegou a escleroderma hoje, em 2 anos você vai estar morta, né? Não é aquela coisa assim, isso aqui é 10, 20 anos, né, de desenvolvimento da doença. E daí não tem tanto câncer, né? O 11 e o 12, o RNP, então eles têm manifestation, gastrointestinal manifestation. Então, eles têm mais, como se fala, gastroparese, né? Gastroparesia. Gastroparesia, o intestino não funciona, o esôfago não funciona, né? Então, às vezes, eles têm que pôr o tubo, eles têm muito mais complicações, né? Então, esses são o 11 e o 12. Esse fibrilanina, o anti-3-RNP, ele te dá um risco de hipertensão pulmonar e complicação cardíaca, né? Então, é assim, it's just what we call fine tuning, né? É mais ou menos saber onde que a sua doença vai, né? Obviamente, se tiver uma combinação de 2 ou 3, né, o prognóstico é o pior possível, né? Se tiver menos, perfeita, só o escleroderma, tudo bem. Mas quanto mais autoanticorpos você vê em paciente escleroderma, é pior o prognóstico daquela doença, né? O TH, então ele também te dá, como se fala?
interstitial lung disease, doença intersticial do pulmão e hipertensão pulmonar, né? E aí você vê os outros aqui, que se tiver, por exemplo, esse RPA 192, eles têm um menos risco de desenvolver câncer, porque o risco de câncer em pessoas com escleroderma é muito alto, na verdade. Eles não sabem exatamente por quê, mas eles podem desenvolver um câncer, né? A gente está sempre, tanto o paciente de câncer quanto o polimiosite e o dermatomiosite, eles te dão um risco de câncer muito grande. São as 3 doenças que te dão um risco de câncer muito grande. E o ANCA, né, que é diferente, que é da vasculite, mas se você vê ele aqui com escleroderma, ele te dá mais complicação pulmonar, ele te dá mais complicação renal, e a mortalidade dele é muito maior nesses pacientes de escleroderma, tá? Então, esses são a maioria dos laboratórios que a gente usa, na verdade, na reumatologia, para não só diagnosticar, mas também prognosticar e ver aonde que está. Não, o problema é que nada na reumatologia é assim, né? Tudo tem overlap. Então, você pode ter paciente com lúpus e escleroderma, paciente com lúpus e dermatomiosite, paciente com lúpus e artrite reumatoide. Então, a minha, né, o que eu faço, tudo bem, você foi diagnosticado com artrite reumatoide. Vamos ver o que mais está vindo aqui, né? Porque não é porque você só tem esse que você não tem outro. Então, eu faço completo, eu faço tudo, não na primeira visita, mas na segunda ou terceira, só para me guiar um pouquinho, para saber se existe alguma complicação. Não. Eles têm os outros, vamos falar, eles começaram com um anticorpo de CCP e artrite reumatoide no começo. Ele pode desenvolver lúpus daqui a 10 anos, ele pode desenvolver esclerose múltipla daqui a 5 anos, porque quando o sistema imunológico está aberto e ele já te deu uma doença, ele pode te dar 20, ele já não liga mais. Né? Quando a célula B ficou doida e está fazendo todos esses anticorpos, ela pode fazer anticorpo porque ela quiser. Não existe mais um filtro, não existe mais, ok, você tem artrite reumatoide, vamos parar por aí. Não existe, o filtro levantou. Né? Então, normalmente, né, a gente aqui nos Estados Unidos, fala, André. Eu ia te perguntar assim, o paciente aí vem, aí você fez aquele rastreamento, aí você tem aquela previsão, aquele prognóstico. Aí você repete, ou você deu negativo ali, você pode ficar tranquilo, ou tem algum critério assim, daqui a 5 anos vou repetir de novo para fazer... Cada 2, 3 anos, dependendo dos sintomas, né? Porque demora para você fazer esses autoanticorpos. Então, eu não repito todo ano, mas 2, 3 anos, normalmente, eu repito. Pode ser que era negativo e depois vem aparecendo. Era positivo, isso é. E tem raros, né, que a pessoa chegou positivo, horrível doença, você tratou, e aí, de repente, tudo fica tranquilo, entendeu? Mas isso tudo depende do sistema imunológico se retratar e fazer as pazes, né? Mas qualquer coisa pode acontecer. Não é porque você tem uma que você não pode ter 2, 3, 7, 20, né? Então, principalmente lúpus, overlap é muito comum com lúpus com Sjögren's, lúpus com escleroderma, né? São muito comuns. Então, a gente, na verdade, monitora esses pacientes um pouquinho mais, porque a alteração no sistema imunológico de pacientes com lúpus é muito mais alta, né? Você tem muito mais anticorpos do que, por exemplo, o pessoal com artrite reumatoide ou artrite psoriase, que é um pouco mais específica. Então, é um pouquinho mais, não é impossível, mas é um pouco mais difícil eles desenvolverem uma doença secundária. Mas lúpus pacientes é muito comum eles desenvolverem uma segunda doença. E eu acho que acabou, gente. Eu tenho uma dúvida. APL, lá no... É mais no SAF, né? Eu vi que tinha ali, mas não vi você falando, porque aqui eles falam muito na APL. APL é o Anti-Phospholipid Profile. APL. Quando a gente fala APL aqui, a gente está aos laboratórios de anti-fosfolipid, né? Mas aí, quando eles falam APL, é que não teve a síndrome, ele não teve ainda pelo menos... Um evento trombótico. Exato. Pelo menos aqui. Aí eu não sei. Quando eles falam assim, positive APL,
eles têm, mas eles não tiveram trombose. Porque se eles tiverem a trombose, eles já falam, síndrome antifosfolípido. E a PL, então, pode ser esses três? Pode ser um, pode ser dois, pode ser três. Entendi. Agora eu entendi, que fala muito assim, a PL tem a PL positiva, a PL... Sim, O APL é a combinação dos três. Não é específico, mas ele te fala que um desses três, ou os três, entendi. são positivos. Com certeza. Entendi. Tá ótimo. Bem, para mim está sendo muito esclarecedor, assim, ajuda a compreender muito, eu estou conseguindo acompanhar, não sei se as meninas querem colocar alguma coisa, porque é muito da nossa prática, da nossa vivência, esses termos são muito comuns mesmo, assim, no dia a dia, quando a gente escute, alguém apresenta algum caso, sempre tem a questão do laboratório, e aí a gente vê o quanto que isso realmente é importante, né? Que nem sempre a enfermagem, não é toda a área que a enfermagem está assim, olhando bem para esses exames, são exames muito específicos, Muito né? específico. Mas para reumato ele ajuda muito a definir, né? Então, sim. prognóstico. Então, é importante que a gente esteja familiarizado com esses... Sim. E é importante, porque se vocês, né, estão aí ensinando o paciente, conversando, e o paciente também está escutando, né? Todo mundo fala, o que é isso? É uma outra língua, né? Que a gente precisa, na verdade, sempre... Né? Tanto é que os novos... tem mais laboratórios novos ainda de escleroderma, mas a gente não usa tanto. Então, nem pus, porque não é uma coisa que se usa muito na clínica, é mais na pesquisa. Mas, gente, me mandam o que vocês precisarem, principalmente o pessoal da fisioterapia, se precisa uma coisa mais específica, que vocês aí eu já, né, faço mais uma coisa mais modelada ao que vocês precisam. Mas está ótimo, Mônica. Eu só te agradeço mais uma vez sua disponibilidade, seu tempo. Eu acho que essas 3 aulas assim foram base para a gente compreender o que vai ser discutido depois, né? Que são as patologias que vão entrar, né? Então, muito bom, assim, clareando muito mesmo, esclarecendo muito, desmistificando um pouco, que às vezes a gente, por não ter contato, então fica... parece estar falando grego às vezes, né? No início eu sentia muito isso, quando eu chegava nos rounds iniciais, porque entrava nessa discussão C3, C4, e aí iam falando coisas mais específicas, né, para o reumatologista, e a gente ficava perdida. Aí eu tentava acompanhar, tentava escrever, alguma coisa eu já fui aprendendo, né? E é muito bom a gente ver esse todo, acho que clareia muito. Sim, com certeza. E a Júlia falou que tem semelhanças, né, entre o serviço e o da Mônica, né? Na verdade, eu acho que o que muda, na verdade, são só as medicações que a gente tem, né? Na verdade, o carinho, o cuidado não muda muito, né? Porque é só o que a gente tem em termos de reumatologia, né? Mas vocês têm a fisioterapia, Júlia, dentro do hospital, é isso? Não sei se ela está me escutando. Ela falou isso. Acho que ela deve estar respondendo aqui pelo chat. É que Júlia está na enfermaria, está na enfermaria. Ela é fisioterapeuta da nossa enfermaria. Ela atende todos os nossos pacientes internados. É muito importante o trabalho dela. Extremamente. Essencial. E tem também no ambulatório a fisioterapia, né? Algumas orientações, alguns pacientes que são encaminhados, mas para enfermaria é um ganho ter uma fisioterapia. Nossa, tremendo, tremendo. São 6 leitos, todos os pacientes ela atende. Não, isso é um benefício muito grande para todos os pacientes em reumato, né? E no ambulatório também, né? Porque normalmente o paciente de reumato não quer se mexer, eles não querem saber de se mexer, eles acham que se mexer vai doer mais, né? Eles não entendem que, na verdade, né? E Júlia, o teu trabalho, porque quando eles começam a se mexer, eles veem que dói menos, né? Né, musculatura, como eu falei, paciente com miosite, paciente com escleroderma, né, paciente com artrite reumatoide severa ou anquilose, a espondilite anquilosante, fisioterapia é tudo, né? Isso mantém o paciente, né? Isso medicação ajuda, mas
fazer o paciente se mexer, isso é extremamente importante, né? Esse serviço é extremamente importante. É legal que vocês tenham isso aí. Aqui a gente não... Quando a gente, por exemplo, eu vejo o paciente no ambulatório, a gente fica só reumatólogo. Então, se a gente tiver que mandar para fisioterapeuta, então eu tenho que fazer um referido e mandar para uma fisioterapeuta, que eu não sei quem é, né? Não tem nenhuma, como se fala assim, não tem nenhuma educação em reumatologia para ver aquele paciente. Então, é uma coisa bem não específica, né? Não é que a gente tem um setor de fisioterapia dedicado à reumatologia, a gente não tem isso aqui. A gente tenta trabalhar a interdisciplinaridade aqui. Então, no nosso serviço, a gente tem um trabalho muito forte, né? Fisioterapia, psicologia, nutrição, enfermagem e medicina. Imagina. Então, a gente tenta trabalhar o paciente, porque isso já está claro, né? Não tem como uma área só dar conta, são muitas questões. Exato. E a gente está trabalhando muito. Claro que é um exercício, a gente ainda tem muito que crescer, né? Nessa discussão interdisciplinar, mas é uma filosofia, de alguma forma, da enfermaria, do serviço de reumato. Isso é maravilhoso. Esse aqui, trabalho... Para mim, para mandar alguém ver a nutricionista, são um mínimo de 6 meses. Caramba! 6 meses para a pessoa ver a nutricionista. Então, o sistema nos Estados Unidos, apesar de ser caríssimo, não é o melhor do mundo. Né? Como o pessoal fala aí no Brasil, não é o melhor do mundo. É muito desorganizado, na verdade. É muito específico. Então, é reumato. A fisioterapia é o fisioterapeuta. Entendeu? A nutricionista é nutricionista. É muito, assim, não é... Separado, né? Separadíssimo. Desconectado até, né? Eles não se falam, então vai ser mais difícil. E a psicologia, então, esquece. Nossa! Agora, para você ver um psiquiatra, você literalmente tem que ser internado no hospital no setor de psiquiatria. Meu Deus! Porque é impossível, os psiquiatras aqui não querem mais receber seguro, então é tudo pago, então você só vê o psiquiatra se você falar, eu tô suicida, e aí você vê o psiquiatra. Não, aqui a psicologia caminha assim junto com a gente. Aí da gente se não tiver psicologia, porque são muitas questões, muitos conflitos. Nossa, demais! E aqui não existe. Fazer psicólogo, imagina. É uma coisa... O interessante aqui também, Mônica, como a gente está dentro do hospital geral, essas especialidades, no caso, paciente internado, né, e até ambulatorial, a gente consegue reportar. Então, às vezes, a gente está com um paciente aqui na enfermaria e aí ele surta, tem que chamar a psiquiatria, aí vem a psiquiatria. Aí sim. Aí consegue conversar. Então, quando está internado, a gente tem esse acesso a diferentes especialidades. Por exemplo, a nefro. Os pacientes de lúpus, a nefro passa a visita quase que diária aqui. Porque o reumatologista vê e a nefro vê também. Então, faz sentido. E aqui não. Aqui, por exemplo, né, a gente no hospital do sistema, né? Porque aqui agora é tudo sistema de saúde, né? Então, são vários sistemas diferentes, todos privados, né? Mas eles aceitam o público, né? O sistema que é muito, muito louco. Tem o Medicaid, que é para pessoas que não têm trabalho, que não têm dinheiro, que não têm seguro, mas você tem que fazer menos de $20 mil por ano para qualificar. Você tem o Medicaid, você tem tudo, você está coberto para tudo é de graça, não paga nada, nem medicação, nem nada. Tudo bem, mas você tem que ser super pobre para poder qualificar. Aí existe o público, ou pago, né, que é ou a pessoa que te emprega, ou você paga se você não tiver um trabalho, né, e varia o valor que você paga, depende do que você tem de serviço. Quanto menos você paga, menos serviço você tem. Né? Alguns seguros só pagam, tipo assim, você teve um acidente, foi para o hospital, aí a gente cobra. Tudo o resto, ir ver o seu doutor, não é coberto. Então, você mais ou menos paga o plano que você quer. Então, esse é o plano privado. Aí existe o Medicare, que é de pessoas aposentadas. Que, então, é uma outra zona, porque o Medicare, ele só paga 80%. Então, vamos ver que você precisa de uma cirurgia de coração, o Medicare você recebe uma conta de lá, sei lá, $200 mil, né? Umas coisas absurdas. O Medicare paga 80%, mas você é responsável por 20%.
Então, na verdade, você tem que combinar o Medicare e aí você tem que comprar um plano privado para suplementar os 20%. Aqui também tem, na verdade, que temos de vantagem aqui é o Sistema Único de Saúde, que atende todo mundo, independente da classe social, independente das contribuições. Então, você tem todo mundo no sistema e a gente aqui é uma instituição pública, está dentro. Mas, como o sistema tem uma série de problemas, né? Nem sempre ele funciona tão bem como a proposta. Aí tem os planos de saúde. Então, muitas pessoas têm plano de saúde por fora, que aí é as redes privadas. E o que você está falando deve ser tipo com coparticipação, que a gente chama aqui, né? Coparticipação, e não paga 100% daquela demanda que precisa, a pessoa tem que pagar alguma coisa. Tem também aqui um sistema assim. E, de acordo com o plano de saúde, tem planos de saúde que são excelentes, mas que são caríssimos, e nem todo mundo tem acesso, é uma classe média mais alta. Sim. E aí você vai ter acesso a redes, hospitais melhores, né? E mais completo. E tem os planos de saúde menores. Alguns, como você falou, só ambulatorial, ou com uma rede hospitalar muito restrita. Então, tem tudo isso. Mas hoje, a classe média, né? Média e alta, ela usa muito dos planos de saúde, porque pelo medo do, né,